Nós estamos aprendendo, como eu lhes falei, ao longo do período pascal, a acompanhar a igreja que se estrutura. Ao ler o livro dos Atos dos Apóstolos, nós aprendemos como a igreja foi se organizando depois da ascensão de Cristo. Jesus, de fato, fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um fundador que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. E subiu e está sentado à direita de Deus Pai. Depois que Jesus sobe ao céu, a igreja tem que continuar a sua caminhada aqui. Enquanto muitas pessoas não conhecem a igreja e não entendem como funciona a igreja, temos a oportunidade de aprender tudo isso olhando os Atos dos Apóstolos. Aqui nós estamos aprendendo, na primeira leitura de hoje, porque a igreja, nossa igreja, a igreja fundada por Jesus Cristo, a Igreja Católica, é também chamada de Igreja Apostólica. Um apóstolo não pode se autodenominar. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo, nas denominações das igrejas separadas da Igreja Católica, algumas pessoas, alguns pastores, se autodenominam apóstolos. Aqui nós estamos entendendo que isso não é possível, que isso é um contrassenso, que biblicamente isso não pode se encaixar. O número dos apóstolos de Cristo é 12. E esse número é particularmente significativo. Jesus, quando escolhe os 12 apóstolos, os escolhe pensando nas 12 tribos de Israel. 12 apóstolos, 12 tribos. Qual o significado, qual o sentido destas 12 tribos? Significa todo o universo, todo o mundo. As 12 tribos significa todo o povo, toda a criação. Esse sentido de totalidade é traduzido no título da nossa igreja com o nome de católico. A palavra católico significa universal, total. As 12 tribos de Israel, representadas pelos 12 apóstolos, portanto, representa a catolicidade da igreja, a igreja católica. Mas aqui aconteceu um desfalque. Judas, ao acompanhar os soldados, ao trair Jesus, deixa de fazer parte do grupo dos 12. E agora nós temos 11. Então os apóstolos se reúnem aqui naquilo que poderíamos chamar de um mini conclave. Parece um conclave. O que é um conclave? É aquilo que até hoje na igreja se faz quando morre o Papa. Ou quando o Papa renuncia. No caso do Papa Bento, que renunciou, todos os cardeais foram convocados para o conclave. A palavra conclave significa com chave, porque eles se trancam a chave para escolher o sucessor. Então quer dizer que a igreja é uma escolha humana? Não. Deus, por meio de Jesus, disse a São Pedro: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E aqui nós já percebemos a primeira ação das chaves de Pedro. Ele reúne os apóstolos e na conversa entre eles, Pedro se levanta e começa a dizer: olha, é preciso que se cumpra o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura. E Pedro toma a palavra porque é o primeiro Papa. Então aquela pessoa que diz para você que Pedro não é Papa, que Pedro não é o primeiro dos apóstolos, essa pessoa precisa ler esse capítulo aqui, dos Atos dos Apóstolos, precisa ler a Bíblia, precisa entender a Bíblia. Pedro se levanta, ele conduz. É como se fosse um concílio aqui, porque o Papa está presente e precisa eleger um sucessor para Judas. E aqui acontece que eles fazem uma votação. Votação que até hoje se realiza na época do conclave. Por isso que eu falei conclave. Aqui, São Pedro exerce a autoridade e escolhe alguém para ocupar o lugar de Judas. E São Pedro mesmo coloca as condições.
tem que ser alguém que tenha vivido o que nós vivemos, que tenha participado do que nós participamos. Não pode ser qualquer um. E quando finalmente escolhem Matias, São Matias, nós percebemos aqui que existe aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica. Eleição e sucessão apostólica. Por isso que a igreja, além de ser católica, é também apostólica. Está aqui a explicação bíblica do nome da nossa igreja. Católica, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Cristo, que representa a totalidade, a universalidade. Por isso a igreja católica é universal. Apostólica, porque aqui você vê, nesse livro, no texto dos Atos dos Apóstolos, esta referência. Romana, porque foi aonde o primeiro Papa deu a sua vida e está enterrado até hoje. Por isso romana. Igreja católica, apostólica, romana. E hoje celebramos a festa deste grande apóstolo, Matias, que tendo visto a pregação de Cristo, certamente São Matias participou do grupo dos 72. Teve um momento que Jesus envia a pregar o Evangelho 72 discípulos. E dentre os 72, Jesus escolhe 12 apóstolos. Quando Pedro vai propor de escolher o sucessor de Judas, ele diz, tem que ser um daqueles que assistiu às pregações, que foi acompanhar o Jesus como nós acompanhamos, que viu o que nós vimos. Então aqui você vê as condições para ser apóstolo. Quem é que impõe as condições? Pedro, o Papa. Então uma pessoa não pode se autodenominar apóstolo. Eu sou padre, sou validamente ordenado padre, porque eu fui ordenado por um sucessor de apóstolo. Eu também não poderia me ordenar padre por conta própria. Eu não poderia falar assim, agora eu quero ser padre. Faço uma oração, subo no monte, faço uma vigília a noite toda e desço falando que eu sou padre. Não é possível isso. Porque o próprio Evangelho fala, não fostes vós que vos escolhestes, eu vos escolhi. A escolha é divina. Então eu sou padre porque um dia um bispo colocou a mão sobre a minha cabeça. Esse bispo, ele é sucessor de um dos 12 apóstolos. Os bispos na Igreja Católica são sucessores dos apóstolos. De onde é que vem essa palavra sucessor? Está aqui na Bíblia. Atos dos Apóstolos. Não é invenção da igreja, não é invenção de Constantino, não é invenção dos homens. É a própria estruturação da igreja que nós estamos assistindo aqui. Dos 12 apóstolos, quando foram morrendo, foram elegendo outros. Assim como aconteceu com a saída de Judas e entrou Matias. Quando foram morrendo os apóstolos, foram trazendo outros. E outros, e outros, e outros, sempre sucedendo os apóstolos. Por exemplo, Matias é sucessor de Judas. Judas foi um pecador. Não sabemos se está no inferno. O texto aqui não fala que Judas foi para o inferno. O texto diz que Judas seguiu o seu caminho. Onde Judas está, cabe a Deus dizer. Quem somos nós para falar que Judas está no céu ou no inferno? A igreja poderia dizer que Jesus estava no céu. Mas não diz porque ele morreu por meio do suicídio. E suicídio é um pecado grave. Mas se no último microsegundo ele pediu perdão e se arrependeu, coisa que é difícil, mas é possível, Deus pode ter perdoado ele. Por isso que o texto fala, vamos escolher alguém para ficar no lugar de Judas, que traiu o Senhor e escolheu o seu caminho. São Pedro não fala Judas que está no inferno. Mas Matias é o sucessor de Judas. Quando Matias morre, elege outro apóstolo. Vamos inventar o nome? Vou inventar aqui, que eu não sei o nome. Vou inventar. Nós não sabemos os nomes todos, não. Mas sabemos que tem uma linhagem. Vou inventar aqui. Depois que morre Matias, entra Salabim. Morreu Salabim, entra Gengibrino. Morreu Gengibrino, entra Godofredo. Morreu Godofredo, entra tal e tal e tal, até chegar no bispo fulano de tal. E o bispo fulano de tal, que ordena o padre, portanto, faz parte da linhagem apostólica. Então, se você pegar qualquer bispo, se tiver algum dos nossos queridos pastores bispos assistindo agora,
essa missa, eles sabem dizer. Basta o bispo olhar qual foi o bispo que ordenou o senhor, o bispo fulano. E quem ordenou o bispo fulano? Foi ciclano, ciclano, ciclano. E vai voltando no tempo, 20 séculos, porque a Igreja Católica não nasceu no botequim da esquina, nem funciona dentro de um bar que se fechou e virou templo. A Igreja Católica tem 20 séculos. Então vai voltando no tempo. Quem ordenou o bispo fulano, vai chegar num dos 12. Por isso é apostólica. Os apóstolos, portanto, têm autoridade para interpretar a palavra. Como o nosso querido Papa Francisco, que interpretando a palavra, escutando a voz do Espírito, o Papa Francisco, que não é Deus, que não é Jesus, mas é o vigário de Cristo. O que é um vigário? O vigário quer dizer aquele que está no lugar de Cristo, tomando conta do barco da igreja, do leme da barca da igreja. E o Papa Francisco, há poucos dias, convocou a humanidade para um dia de oração para que acabe a pandemia. De onde que vem essa autoridade de Pedro? De Jesus. De onde que vem a autoridade do Papa Francisco? Porque Jesus deu para Pedro e Francisco é o sucessor de Pedro. Então, o bispo que me ordenou foi Dom José Chaves. Eu não sei qual é o apóstolo que ele é sucessor, mas é um dos 12. O Papa Francisco é sucessor de um dos 12. Só que a gente sabe qual é o apóstolo do qual ele é sucessor. Pedro. Por isso o Papa tem autoridade. Assim como Pedro tinha autoridade, o sucessor de Pedro tem autoridade. E ele convocou todas as pessoas de bom coração, não apenas os católicos. Olha só que autoridade mansa, discreta. Ele convocou todas as pessoas de bom coração para dedicar o dia 14 de maio, portanto hoje, para rezarmos. Aí cada um vai falar o que quiser. Se tem algum irmão protestante que está assistindo, você vai orar. Ora. Que é a mesma coisa de rezar, mas você faz do seu jeito. Tem um irmão budista que está assistindo, faz a meditação. Tem um irmão espírita aí, faz a meditação. Tem um irmão macumbeiro que está assistindo, faz a meditação. Temos coisas que nos separam, mas tem coisas que nos unem, como por exemplo, a nossa fragilidade. Somos frágeis, somos pecadores, todos. Ninguém está isento, qualquer um pode cair num pecado, como qualquer um pode cair numa enfermidade. Qualquer um pode cair doente por esse vírus, o Covid-19. Somos iguais, embora tenhamos credos diferentes ao redor do globo. E o Papa então disse: vamos todos juntos fazer oração, pedindo que a pandemia termine. Olha só, tudo é possível pela força da oração. O Evangelho de hoje: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Vamos pedir juntos hoje, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, implorando que hoje seja o fim da pandemia no nosso planeta. É uma enfermidade, um vírus planetário, diabólico, mas que pode ser vencido pela potência da oração. O Papa, sucessor de São Pedro, que nós conhecemos com o nome de Francisco, nos convocou a todos. E quem não tem fé, padre? E quem não professa religião alguma? Você pode fazer o que as pessoas dizem aí, pensamento positivo. Vamos mandar força positiva, pensamento positivo. O povo que não crê fala isso. E a gente respeita. Cada um é livre para professar a fé que quiser. Mas nenhum de nós é livre para ficar isento da possibilidade da doença. Por isso que o Papa convocou todos. Vamos todos pedir. Ou será que existe alguma religião na face dessa terra que esteja aprovando uma enfermidade dessa? Nenhuma. Nem os ateus. Nós, católicos, obedecendo o sucessor de São Pedro, oramos. E
pela intercessão de São Matias Apóstolo, pedimos. Senhor Pai, Pai querido, Pai do céu, nosso Pai amado, em nome de Jesus, o Teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos puríssimas da Virgem Maria, pela intercessão de São Matias Apóstolo, pedimos, olhai para este planeta, todas as nações deste planeta, todos os povos, de todas as raças e línguas, e de todos os credos, sejam agora alcançados, Senhor, pelo Teu poder. E assim como hoje, unidos ao nosso querido Papa Francisco, elevamos ao céu esta mesma prece. Pai, afasta deste planeta este vírus. Pai do céu, faz com que acabe hoje, agora, essa pandemia, para que este planeta, para que a humanidade respire aliviada e experimente a manifestação do seu carinho de Pai. Que se faça a sua vontade, Pai, sempre, em todos os lugares, no céu e na terra, que se cumpra a sua vontade. Mas escuta também esta prece da vontade humana que sofre. Liberta-nos da pandemia. E que essa libertação nos ensine a amar. Amar inclusive aqueles que não nos amam, aqueles que nos julgam, aqueles que nos ofendem. Que a Tua graça alcance a humanidade para que se torne melhor. Que essa pandemia deixe pelo menos este lucro humanitário, a maturação do amor, conforme Teu Filho Jesus ordenou na santa palavra do Evangelho de hoje. Assim seja, assim se cumpra, assim se realize na nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.